Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Murilo Romero. Vamos dar seguimento então à nossa disciplina de fundição, as aulas práticas, né? Hoje com a nossa aula 8, né? A qual a gente vai abordar um pouco da prática 4, mas antes alguns conceitos, continuando alguns conceitos de solidificação. Tudo bem? Então, se a gente for ver o nosso cronograma, semana passada a gente teve uma aula de solidificação, uma revisão de alguns conceitos de solidificação, mais focados ali para nucleação homogênea e heterogênea e com isso inoculação, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre macroestruturas de solidificação. É uma parte bem tranquila e bem rápida, tá? E aí na sequência a gente já entra na descrição da prática dessa semana, tá? A qual vocês vão ter uma semana aí para entregar. E aí na semana que vem a gente começa a ver essa revisão dos massalotes, tem a aula de dúvidas para P2 e a prática 5, que é dimensionamento de massalote. Eu preciso checar com o Verran que talvez essa prática seja incluída dentro da prova, seja uma coisa só, mas eu vou confirmar com ele e falo para vocês, tudo bem? Mas bem, quais são os objetivos da aula de hoje, né? Então aqui a gente vai trabalhar com essas macrografias aqui e a gente vai entender a influência dos parâmetros de processo, né, na estrutura dos materiais fundidos. Então, basicamente, eu quero apresentar para vocês conceitos de macroestrutura de solidificação, relacionar os conceitos de solidificação com a estrutura dos fundidos obtidos, né? Então, tem alguns conceitos de solidificação que a gente viu lá passada de inoculação, né? Nucleação homogênea, heterogênea. E eu quero que vocês saiam daqui capacitados a compreender, por meio dessas macroestruturas, a influência dos parâmetros de processo. E aqui a gente vai avaliar alguns parâmetros do processo, que vão ser a composição da liga, o uso ou não de inoculantes, né, ou seja, o uso ou não de refinadores, a temperatura do molde e a temperatura de superaquecimento utilizada no processo de fundição, como isso vai influenciar na macroestrutura, na estrutura da nossa peça fundida, que diretamente está relacionado com as propriedades, principalmente mecânicas do nosso material, ok? Então, o que é uma macroestrutura de solidificação, né? Basicamente é a estrutura bruta de solidificação, tá? De um modo geral. A gente pode chamar ela de macroestrutura e a gente pode observar numa macrografia, né? Geralmente nos lingotes. A gente pode separar em três regiões: a zona coquilhada, a zona colunar e a zona equiaxial. Certo? Aqui tem uma representação esquemática das zonas, né? A zona coquilhada, essa região mais externa aqui, é a camada periférica, né, que é composta por esses grãos pequenos que têm orientação aleatória. A zona colunar é esses que têm esse formato de coluna, vamos dizer assim, né? Eles são grãos alongados que estão alinhados paralelamente à máxima estação de calor, ou seja, o calor ele vai vir aqui é um lingote circular, né? Então o calor vai sair na superfície, né? Então ele vai crescer sempre perpendicular a essa direção de calor, tudo bem? Então aqui a gente tem uma preferência de orientação do nosso grão formado, ao contrário dessa região periférica que é aleatória. E no centro a gente tem essa zona equiaxial, que é formada por grãos equiaxiais pequenos ou grandes, e também eles possuem uma orientação aleatória, né? Eles não têm essa orientação igual da zona colunar, mas a gente vai ver cada um dos casos separadamente, ok? Então, primeiro a zona coquilhada, né? Então, olha só, essa figura do Askeland aqui, né? A gente tem um líquido, formou-se alguns núcleos, né? Aonde formam os núcleos primeiramente? Nas paredes do molde, né? Onde a gente tem uma região de substrato que favorece o que? A nucleação heterogênea, né? Então, quando o metal líquido, que é o azulzinho aqui, liquid, né? É vazado em uma lingoteira ou no molde, a parte que entra em contato com as paredes frias da lingoteira, então as paredes frias é o contorno azul escuro aqui, né? É rapidamente super resfriada. Como essa região é rapidamente super resfriada, ela vai tender a ter a nucleação dos grãos, a qual esses grãos vão crescer, esses embriões se tornam núcleos, esses núcleos crescem e vão formar esses grãozinhos da zona coquilhada, né? Que está escrito de chill grains, né? Que são os grãos resfriados, né? Tudo bem? Então, essa camada de pequenos grãos cristalinos na superfície do lingote é denominada de zona coquilhada, tá? Então, a zona coquilhada são esses núcleos sólidos
que vão aparecer perto ou na parede do molde e vão crescer de tamanho e forma. Geralmente esses grãos vão dar origem depois à zona colunar, tá? Mas agora estamos na zona coquilhada. Nessa fina camada de líquido super resfriado, então a fina camada não é muito extensa, tá? Vai ocorrer a nucleação intensa de grãos cristalinos, os quais têm orientação aleatória. Então eles não têm uma direção preferencial de crescimento, eles apenas nucleiam, porque ali é uma região de menor energia, uma região que foi super resfriada devido à retirada de calor do molde, que é mais frio do que o metal quente, ok? O tamanho dessa zona vai depender de muitos fatores, tá? Por exemplo, né, temperatura do molde e superaquecimento. Então, quanto mais frio for o molde, maior o superresfriamento que a gente consegue proporcionar, né, e maior a extensão desses grãos coquilhados. Mas quanto mais quente for o superaquecimento, mais difícil, né, a gente conseguir superresfriar esse nosso líquido e formar esses grãos. Então, ele vai depender muito dessas temperaturas do sistema, tanto do metal líquido quanto do molde. Então, se o metal é vazado com grande superaquecimento e as paredes do molde estão frias, apenas uma pequena camada vai se formar, né? Que nem aqui, né? Porque apenas essa pequena camada de líquido ela vai conseguir atingir as temperaturas para nucleação, né? E aí vai ter uma zona coquilhada mais pequena. Se a gente vazar no molde frio com superaquecimento baixo, ou seja, bem próximo da temperatura líquidos, a nossa zona coquilhada vai ser maior. Só que se a gente vazar com baixo superaquecimento e o nosso molde não for frio, a gente tiver pré-aquecido o molde para ele ficar próximo da temperatura de fusão, então a gente dá um aporte térmico para o molde, o que vai acontecer? A nossa zona coquilhada pode nem se formar, ela pode ser bem imperceptível ou bem pequena, tá? Então vai depender muito dessas duas temperaturas aqui, vai determinar a extensão da nossa zona coquilhada, né? Lembrando que a gente tem um tipo de fundição chamado fundição em coquilha, que geralmente é feita em molde metálico, né? Principalmente fundição de alumínio sob pressão, que a gente vai obter essa estrutura coquilhada porque a gente tem uma alta extração de calor do molde, né? A extração de calor do metal líquido pelo molde, né? Que é um molde de metal, o metal conduz bastante calor, como é um metal refrigerado externamente, ele vai estar sempre tirando calor, ele vai gerar uma estrutura bem refinada nesse molde metálico que a gente chama de coquilha, ok? Dando seguimento, olha aqui uma parte mais técnica aqui. O calor latente de solidificação liberado, então quando a gente tem o processo de solidificação, a gente tem uma liberação de calor latente. Então esse calor latente liberado, ele vai estar associado ao calor que flui do líquido, que está quente, está aquecido, em direção ao molde, tá? Então esse calor latente liberado ele vai tirando o super resfriamento do metal que tinha inicialmente, tá? Nas proximidades. E aí a taxa de resfriamento que era muito alta no começo, nessa bordinha, começa a cair, não é uma taxa mais tão alta, e aí a nucleação também não é tão alta, né? A partir do momento que se forma aqui, né? Essa temperatura do molde vai tentar se equilibrar com a temperatura do líquido e aí a nucleação de coquilha ela é interrompida para dar seguimento à nucleação colunar, ao crescimento colunar. Tudo bem? Como, pessoal, o líquido no centro da nossa lingoteira, aqui dentro, né? Ele está numa temperatura muito acima da temperatura líquidos, ou seja, ele não sofreu nem, ele não está nem abaixo da temperatura líquidos. É muito difícil nuclear um sólido, né? Muito menos porque não tem o super resfriamento. Então nessa região não vai ocorrer a formação de grãos igual na zona coquilhada, né? Que acontece nas etapas iniciais. Isso vai acontecer só no final do processo de solidificação. Então os únicos grãos que vão se desenvolver nesse início da solidificação é essa região adjacente ao molde, as paredes do molde, que é a região da zona coquilhada. Tudo bem? Dando segmento, a gente entra na zona colunar, que ela cresce a partir da zona coquilhada. Então, a zona colunar vão ser cristais que vão crescer, de certa forma, até rápido, né? Paralelos, olha só, paralelos à direção de extração de calor. Então, o calor ele vai sair do líquido para o molde, né? Do líquido para o molde. Então, o grão ele vai crescer paralelo a essa direção.
né, que é perpendicular ao molde aqui, né? Só que na direção oposta. Ou seja, enquanto o calor sai daqui para cá, nosso grão colunar vai crescer daqui para cá. Ou seja, da esquerda para a direita. Tudo bem? E aí, pessoal, olha só. Desses grãos, aqueles que tiverem direções de crescimento dendrítico mais coincidente com a direção de extração de calor, ou seja, perpendicular à parede do molde, eles vão crescer mais rápido. Então você vê que tem aqui umas orientações aleatórias aqui, né, que são da zona coquilhada, mas os grãos que vão crescer na direção especificada aqui de extração de calor, tá? E aqui a gente pode ver que dentro de um grão colunar a gente pode ter mais de uma dendrita, né? Então um grão colunar ele é composto por várias dendritas, tá? E aqui a gente tem a orientação favorável de crescimento, a orientação favorável dos grãos na zona coquilhada, eles se desenvolvem em grãos colunares. Então aqueles grãos que nuclearam na zona coquilhada, que tem uma direção preferencial de crescimento adequada com a extração de calor, eles vão crescer. Já aqueles, né, que não têm, eles vão ser preteridos. Então os grãos que não tiverem orientações favoráveis serão bloqueados e impedidos de continuar a crescer, que é o caso desses aqui que aparecem, ficaram para trás, né? Eles são bloqueados, eles são preteridos, tudo bem? Então a região colunar, ou a zona colunar, é essa região que cresce paralelamente à direção oposta do fluxo de calor e é denominada zona colunar. Tudo bem? Então tem esse esqueminha mostrando bem aqui. A zona colunar também pode ser representada por essa imagem aqui, né? Então olha só, a gente tem um moldezinho, igual a gente viu na aula passada, né? Um cadinho, né? A gente tem essa região mais fina, vamos ver onde que está escrito aqui. Acho que não está, né? Mas aqui nessa zona mais fina é a zona coquilhada. Percebe os grãos colunares, como eles crescem sempre perpendiculares ao molde, né? Ou seja, paralelos à direção de extração de calor, né? A nossa solidificação, de certa forma, direcional, porque ela tem uma direção, o nosso grão colunar. Então, se a gente pegar esse quadradinho aqui, a direção de extração de calor é da esquerda para a direita, a solidificação vai da direita para a esquerda, nesse lado. Mas percebe que a gente tem também alguns cristais livres aqui no seio do nosso líquido, né? Esses são devidos à solidificação equiaxial, que vai dar origem à zona equiaxial, né? Que é a zona que vai interromper o crescimento da região colunar. Tudo bem? Então, o crescimento dos cristais colunares que a gente está vendo aqui, em direção ao centro do lingote, eles vão crescendo até chegar no lingote, ou até eles se encontrarem, né? Enquanto o calor é progressivamente retirado por condução através do sólido e conduzido ao molde. É o que a gente está vendo aqui, tudo bem? Nesse desenho esquemático do crescimento colunar. Só que por outro lado, a gente vê esses cristais no centro aqui, certo? Que se formaram porque em algum momento houve um superresfriamento aqui que favoreceu a nucleação desses cristais, né? E aí, por diversos motivos, a gente pode ter a formação desses cristais internos que a gente vai comentar quando a gente for falar da zona equiaxial, tá? Então, qualquer embrião pode surgir aqui, aleatório, e esses embriões são conhecidos como cristais equiaxiais, né, que vão dar origem à zona equiaxial, que pode interromper o crescimento dessa zona colunar. Então, essa região de núcleos aleatórios formados na região central é denominada de zona equiaxial. E aqui a gente tem até um modelo, não é um metal fundido, né? Mas mostrando a estrutura formada durante o congelamento aqui de um sistema de cloreto com água e amônia no molde, né? Então vocês percebem aqui a região que forma ao redor digamos, do molde, né? E aqui os cristais livres formando na região central, né? Os núcleos geradores dos grãos equiaxiais, eles podem vir de várias origens, tá? Porque eles não têm contato com o molde, né? Eles têm que nuclear de certa forma homogêneo, é mais difícil de acontecer. Então, ou tem um inoculante ali, né? Ou a gente adiciona um inoculante e ele consegue nuclear, ou, né, a gente pode ter que braços dendríticos foram quebrados no crescimento colunar e eles deram origem a esses cristais equiaxiais, tá? Então eles têm várias origens, mas independente da origem, eles só podem crescer após o líquido nas regiões centrais ter atingido uma temperatura abaixo da temperatura líquida. Porque
Se esse cristal se forma e o nosso líquido está acima da temperatura líquidos, o líquido da nossa liga, o que vai acontecer? O nosso núcleo ele vai ser dissolvido, ele vai ser instável, ele vai ser um cluster, né? Ele não vai ser um embrião que vai dar origem a um núcleo. Então esses núcleos centrais aqui, eles podem ser oriundos de partes de braços de dendritas que foram desprendidos do crescimento colunar. Isso pode ser feito por meio de agitação, né? Criar-se uma convecção no nosso metal líquido. Isso pode ser feito utilizando agitadores. Então, por meio desse movimento do líquido, ele vai quebrar aquelas dendritas. Tá? Isso gera um refinamento na nossa estrutura. Ou podem ser cristais que foram formados na superfície. Eles acabaram decantando, né? Indo para o fundo ou para o seio, para o meio do seio do metal líquido, né? Essa parte mais interna. Então aqui eu acabo falando a mesma coisa, eles podem surgir de fragmentos de braços dendríticos que são quebrados e levados pela ação convectiva até o centro do lingote. Núcleos de cristais axiais podem ser formados na superfície superior do lingote, né? Então, por exemplo, o líquido, isso eu já comentei, né? O líquido em contato com o meio ambiente perde calor por radiação lá em cima aqui, né? Ele fica super resfriado, ele nucleia e decanta, ou seja, ele vai afundando aqui, né? Caso ele tenha maior densidade que o líquido, né? Senão ele fica lá em cima. Então esses cristais eles continuam a crescer à medida que o líquido continua seu processo de resfriamento, ao menos que a gente esteja numa temperatura similar a ter líquidos onde eles vão ser dissolvidos. Tudo bem? Então, basicamente a gente tem na nossa macroestrutura de solidificação o líquido que forma a zona coquilhada, né? Que dá seguimento à zona colunar, né? Então olha só, zona colunar, e aqui dentro a gente tem o líquido, né? Que dá origem à zona equiaxial, que interrompe esse crescimento da zona colunar. Então, basicamente aqui, essa imagem do D é essa imagem aqui, só que mais antiga, de 74, né? Aqui é do Askeladd, do livro do Askeladd, The Science and Engineers of Materials. E aqui é do livro de Solidification Processing, né? E aqui na direita a gente tem as dendritas, né? Com orientação favorável, desenvolve-se em grãos colunares. As outras ficam para trás. Então essas dendritas ficaram para trás. Essa aqui, que ela está com uma direção favorável, ela cresce. Percebe? Vai ter uma dendrita aqui, tem uma outra dendrita aqui. Isso tudo é um grão colunar. Então dentro de um grão colunar pode ter mais de uma dendrita, tá? Mas elas se originam ali do mesmo sítio de nucleação. Tudo bem? Eu vou deixar para vocês esses dois links externos. Aqui é da Deutsche Pons, né? Que tem aquelas animações interativas, então vocês podem passar o mouse em cima aqui. Ele vai apresentando para vocês, por exemplo, aqui é T-zone, né, a zona coquilhada. Se você põe o mouse aqui, ele vai te apresentar a zona colunar e os grãos da zona colunar. Percebe que tem um rechupe de solidificação. Aqui tem a zona equiaxial na região mais central. Enfim, é um exercício interessante, tá? Se vocês tiverem interesse. Deixo para vocês esse vídeo também, que mostra, né, de forma animada o crescimento durante a solidificação dos grãos da zona coquilhada, equiaxial e colunar. Tudo bem? Aqui tem um link, acho que é uns 2 minutos e meio esse vídeo. Algumas possíveis variações da macroestrutura apresentada, né, que a gente pode ter é a seguinte, essa é a mais clássica, né, presença das três zonas, coquilhada, colunar e equiaxial. Aqui, por exemplo, a ausência da zona equiaxial central, ou seja, não houve nenhuma nucleação aleatória aqui no centro, não houve desprendimento de braços que deram origem a esses grãos, ou reação com a superfície, ou presença de inoculantes. Fechou-se aqui os grãos colunares, eles se fecham bem aqui no centro. E aqui, uma ausência de zonas coquilhadas e colunar, é basicamente grão equiaxial. Isso aqui a gente obtém geralmente quando a gente tem um molde quente, né? Um superaquecimento baixo, um superaquecimento alto, molde quente, e a gente coloca inoculante aqui, né? Então, acaba não formando nem a zona coquilhada, nem a zona colunar. Vendo alguns fatores de influência, que é bastante importante para o relatório de vocês, a zona coquilhada ela vai ser favorecida. Então, se a gente tiver um baixo superaquecimento, ou seja, se o metal estiver sendo vazado muito próximo da temperatura de fusão ou da temperatura líquidos, se o nosso molde estiver refrigerado e se o nosso molde tiver uma boa extração de calor. Basicamente a gente já comentou, né? Depende então da temperatura do molde e do superaquecimento, bem como da extração de calor do molde, né? Tem que ser, se for um molde metálico, esse calor vai ser removido mais fácil, a zona coquilhada vai ser cada vez maior. Tudo bem? Então percebe
que à medida que a gente se distancia do molde, né, a gente vai tendo a nossa zona coquilhada formar a zona colunar. A zona coquilhada ela tem uma densidade de grãos por milímetro quadrado, ou seja, a quantidade de grãos por área maior que a zona colunar, porque a zona colunar tem grãos mais alongados, né? Tem uma quantidade menor de grãos por área. Ao passo que a zona coquilhada tem grãos menores, uma densidade maior de grãos por área. A zona colunar, ela vai ser o contrário, ela vai ser favorecida se tiver um alto superaquecimento, tá? Um baixo teor de soluto de liga, porque soluto de liga às vezes pode favorecer a inoculação, pode favorecer a nucleação equiaxial, diminuindo a zona colunar. Uma baixa difusidade térmica do molde, porque isso favorece o coquilhamento, a formação da zona de coquilha, a gente acabou de ver. E o uso de moldes pré-aquecidos, também contrário à zona coquilhada, né? Então o molde aquecido vai evitar a formação da zona coquilhada, que favorece a zona colunar. Então olha só, à medida que a gente aumenta o superaquecimento, aumenta o comprimento da zona colunar, até chegar no limite, né, que é 100%. Mesma coisa, à medida que a gente aumenta a temperatura do molde, a gente aumenta o comprimento da zona colunar, até o limite para 100%. E conforme a gente vai pondo soluto, olha o que vai acontecendo, vai diminuindo a zona colunar, porque vai dar origem mais àquela zona equiaxial, né? A gente vai ter um fenômeno de nucleação heterogênea no centro do nosso líquido favorecida. Já a nossa zona equiaxial, ela tem uma formação competitiva com a zona colunar. Geralmente, quanto maior a zona equiaxial, menor a zona colunar e vice-versa. Ela vai ser favorecida por um baixo superaquecimento, apesar disso favorecer a zona de coquilhamento. Formação de dendritas longas, porque elas tendem a se quebrar e dar origem a esses núcleos para a zona equiaxial. O movimento e a vibração mecânica do líquido, né, acabam quebrando essa estrutura e favorecendo a zona equiaxial, né, que gera essa estrutura mais refinada, ou seja, com melhores propriedades mecânicas, ou o uso de agentes inoculantes que a gente viu lá passada, né? Eles servem como substratos para a nucleação heterogênea, a gente aumenta a intensidade de nucleação. Olha esse videozinho que bacana aqui para vocês, ele não tem áudio, é um vídeo esquemático. Então aqui forma a zona coquilhada, de certa forma, bem rápido na solidificação. E aí os grãos orientados preferencialmente à direção de extração de calor, que é a zona colunar, vai crescendo. Vai crescendo preferencialmente conforme a temperatura do nosso sistema vai diminuindo. Então ele vai crescendo, a zona colunar é essa, aqui embaixo a gente tem a zona coquilhada, e aí começam a nuclear grãos equiaxiais aqui no centro, que começa a barrar o crescimento dessa zona colunar. E aí basicamente a gente tem as três zonas aqui, coquilhada, colunar e equiaxial. Então aqui é uma representação esquemática do crescimento das dendritas, né? E dando origem a essa estrutura, essas macroestruturas de solidificação. Aqui tem um outro videozinho que é mais simples, né? Ele é menos dinâmico, mas é a zona coquilhada aqui, a zona colunar e aqui no centro a zona equiaxial. É claro que elas não acontecem separadas assim, elas acontecem em forma conjunta. Aqui é apresentado de uma forma mais lúdica. Tudo bem, pessoal? Vamos então falar um pouco sobre nossa prática 4, macroestruturas de solidificação. Tudo bem? Qual que é a ideia dessa prática hoje, com base nos conceitos que vocês viram na aula de hoje e na aula passada? Nessa prática, vai ser apresentado um processo de fundição em duas ligas. Na verdade, em uma liga alumínio-magnésio e a outra é o alumínio puro. Como ele é puro, ele não é uma liga, ele não está ligado a nada, não tem elementos de liga, não tem soluto, né? Então a gente vai fundir alumínio puro e alumínio-magnésio, tá? Em um forno de indução e vazados em molde metálico, né? Conforme é apresentado aqui. Então aqui você tem o nosso molde aqui, e aqui a gente faz o vazamento do nosso metal líquido. Quais são as variáveis do processo que a gente vai modificar aqui, né? Algumas variáveis a gente vai deixar fixa e outras a gente vai variar de forma a ter poder fazer comparação entre as ligas produzidas, tá? Os fundidos produzidos. Então a gente vai variar o material composição, conforme eu já falei, o alumínio puro e a liga com magnésio, a temperatura de superaquecimento, a presença ou ausência de inoculante e a temperatura do nosso molde. Então, basicamente, a gente vai ter quatro casos. O caso A, B, C e D. Né? No caso A,
O que vai mudar aqui vai ser a temperatura de vazamento. Então a gente tem a condição 1, alumínio puro 750 graus Celsius, sem refinador e a temperatura do molde de 200 graus Celsius. E a nossa amostra 2, que tem uma temperatura de vazamento de 680 graus Celsius, o restante é igual a 1. A gente tem a amostra 1 novamente, no caso B, só que aqui a diferença é a composição, né? Vai ser tudo igual aqui em cima, o que vai mudar vai ser essa composição do nosso material. No caso C, é basicamente duas novas ligas aqui, a liga 3, que é uma liga de magnésio, com magnésio, né? Uma liga de alumínio com adição de magnésio, vazada a 750 graus Celsius, com ausência de inoculante a quente, molde quente 200 graus Celsius. A liga amostra 4 aqui, a única diferença é que a gente vai usar inoculante na fundição. No caso D, a gente volta para a nossa amostra 1, mas a gente tem a amostra 5, né? Que a diferença aqui é que a temperatura do molde vai ser a frio, ou seja, o molde vai estar temperatura ambiente 20 graus Celsius. Então, na sequência, vou ser dado para vocês as macrografias do processo de fundição. Então, aqui para a amostra 1, sempre indicado aqui, essas macrografias vão ser fornecidas no arquivo WinRAR para vocês, tá? Onde o nome delas vai ser dado em função dessa nomenclatura aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a amostra 1, duas imagens, uma de menor e outra maior aumento. A amostra 2, duas imagens, uma de menor e maior aumento. A amostra 3, a mesma coisa. A amostra 4, a mesma coisa. E a amostra 5, a mesma coisa. E aí, pessoal, o relatório de vocês é o seguinte: vocês devem apresentar um relatório com essas macrografias, né, explicando de que forma o grau de superaquecimento, a porcentagem de soluto, a adição de inoculantes e a temperatura do molde influenciaram nas macroestruturas obtidas, ok? Basicamente, a data de entrega é dia 8/12. Use então a reunião do dia 2/12 para a gente tirar dúvidas excedentes. A gente pode também tirar outras dúvidas pelo Moodle. E a atividade está disponibilizada no Moodle. E a atividade é feita em grupo. Os mesmos grupos da atividade 1, os mesmos grupos da atividade 3, na verdade, né? Que eu modifiquei alguns grupos da atividade 1, tá? Algumas informações adicionais que eu já passei na prática passada, que vocês podem conferir depois nas notas de aulas. E os grupos são os seguintes: o grupo 1, Renan, Verônica, Caio, Rafael. Grupo 2, Eduardo, Ellen, Lucas, Leon e Gustavo Daros. Grupo 3, Raimundo, Bernardo. E o grupo 4, 5 e 6 da turma C e D é Fernando, Letícia, Lucas e Norton, Bruno, Guilherme, Lucas. E grupo 6, Maria, Beatriz, Otávio e Vinícius. Certo, pessoal? Então era basicamente isso que eu queria passar para vocês. A gente pode conversar melhor sobre o relatório na nossa aula síncrona. Beleza, pessoal? Era isso, um abraço e até a nossa aula síncrona.